Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Vamos falar um pouquinho agora com essa reforma da Previdência, como é que fica a profissão de risco. Então, os trabalhadores de atividades perigosas e insalubres, eles terão novas regras para aposentadoria a partir da publicação da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. O texto final da medida foi aprovado, na semana passada, quarta-feira, dia 23, no Senado. Então, a regra atual dá algumas vantagens a esses segurados, tanto que o tempo de contribuição e o benefício são considerados especiais. Então, as aposentadorias são concedidas de maneira antecipada, com 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição, sem exigência de uma idade mínima. E o pagamento é igual à média dos 80% dos salários desde julho de 94. Quando a reforma começar a valer, vai ver um novo cálculo, vai ter idade mínima e conversão de tempo comum não será mais feita, tá? Então, na fase final das discussões, os senadores chegaram a tentar retirar a regra que cria a idade mínima para esses trabalhadores, mas por acordo houve a exclusão dessa proposta e outra que tratava da periculosidade foi colocada em votação e aprovada. Então, o destaque retirou da PEC a proibição da concessão de aposentadoria especial para trabalhadores que atuaram em áreas de risco à vida. Devido à possibilidade de aplicação mais ampla desse entendimento, o acordo fechado pelos senadores definiu a apresentação de um projeto de lei complementar que regulamentará essas concessões. Então, a proibição afetaria principalmente trabalhadores de setores de risco, como eletricitários e vigilantes armados, que hoje já dependem com frequência da justiça para a obtenção do benefício. Então, com a reforma, as aposentadorias especiais ainda serão concedidas, mas os trabalhadores precisarão de uma idade mínima. 55 anos para quem tem 15 anos de período especial, 58 anos para 20 anos de período especial, 60 anos para quem precisa de 25 anos de tempo de contribuição, de acordo com a sua profissão, com o que ele trabalha, se é num hospital é 25 anos e aí por diante. Então, na regra de transição, além do tempo mínimo de contribuição, os segurados precisarão ter na soma, com a idade, 66 pontos para quem tem 15 anos de tempo de contribuição, 76 pontos, 20 anos de tempo de contribuição mínimo e 86 pontos para quem tem 25 anos de tempo de contribuição. Então, a regra de pontos não tem idade mínima, mas vai obrigar esses trabalhadores a ficar na ativa por mais tempo. Porque a ideia é o quê? É a pessoa trabalhar, vamos supor, 25 anos um médico, para quê? Para você tirar esse médico do mercado de trabalho, para você poupar a vida desse médico. Então, ele trabalha num hospital, você tira esse médico, você aposenta esse médico, para ele sair desse hospital, ele pode até vir a ter uma clínica, mas ele sai desse meio do hospital, para onde ele tem risco de pegar bactéria, vírus, ele está exposto, porque não tem como ele respirar, entendeu? E com um balão de oxigênio lá e ficar respirando. É complicado. Então, ele está exposto a respirar e a ser contaminado com uma bactéria, com um vírus. Está no ambiente, não tem como. Então, essa periculosidade, atividade... Agora, no tocante à periculosidade, essa atividade expõe o trabalhador a risco de morrer. Então, exemplos de setores de classificação perigosa: furação, corte, carregamento em subsolo, atividades de caça e pesca, escavação de poços, túneis e galerias, vigilantes e guardas armados, os eletricitários, fabricação de produtos incendiários, tóxicos ou explosivos,
operações industriais com poeiras tóxicas de carvão, cimento e amianto. Agora, a insalubridade são alguns exemplos: um operador de raio-x, operadores de britadeiras, trabalhadores da indústria química, médicos, dentistas e profissionais da enfermagem, operários de construção e reparos navais, pintores de pistola, operadores de câmaras frigoríficas. Então, esses são exemplos de insalubridade. Periculosidade, eu acabei de falar. Agora, uma coisa que é muito importante, que eu recebo e-mail, que as pessoas não se conformam, você não pode confundir esses enquadramentos com o recebimento do adicional pagos pelo patrão. Quando a pessoa recebe um pagamento do adicional por insalubridade ou periculosidade, ela acha que ela tem direito automático do tempo especial para aposentadoria do INSS, mas não é assim. O fato de você receber periculosidade ou você não dá, ou insalubridade, não dá direito imediato a você ter essa contagem especial no INSS. As regras são diferentes e nem todo mundo que recebe esse adicional tem tempo especial previdenciário. Então, às vezes a pessoa recebe esse adicional, mas aí na hora que você vai usar esse tempo não entra como especial, tá? Então, precisa tomar cuidado com isso. E até 1995, o INSS usava uma relação de profissões com direito ao tempo especial. Então, para quem trabalhou em setor insalubre ou perigoso, até essa época ainda é possível pedir um enquadramento por profissão. Então, precisa tomar cuidado, porque às vezes a pessoa pede aposentadoria e nem sabe que ela tem direito a esse enquadramento por profissão. Então, as relações de profissões acabou e os trabalhadores passaram a ser obrigados a apresentar laudos e formulários. Então, em 97, a legislação retirou o enquadramento por periculosidade, dificultando o reconhecimento aos segurados desses setores. Então, dependendo, cobrador de ônibus tem direito à aposentadoria a um período, né, como especial. Então, tem que ver o enquadramento na época. Como é que ficou? Ou, às vezes, a pessoa, normalmente, assim, a gente tem que ter em mente o seguinte: a aposentadoria especial, ela é a mais negada pelo INSS. Então, muitas vezes, a gente precisa entrar com uma ação judicial, tá? Não basta você entrar no posto, você apresentar os formulários, você comprovar que você trabalhou armado, não adianta. Eles querem que você precisa pedir esse direito na justiça. Aí você precisa comprovar por A mais B que você trabalhou, que você você estava direto exposto a esse agente, que você estava armado o tempo todo. Então, aí você consegue transformar esse período e aí você consegue que esse período entre como especial, tá? Então, como é que vai ficar a aposentadoria especial na reforma? O governo dificultou muito a concessão da aposentadoria especial. Ele vem fazendo isso desde 97 até hoje, cada vez está mais difícil. Então, na etapa final de discussão, os senadores conseguiram derrubar um trecho que praticamente inviabilizaria o direito a quem trabalha em áreas perigosas. Houve a tentativa de retirar a idade mínima da reforma, mas essa proposta não vingou. Então, com isso, o governo conseguiu manter a exigência para as novas aposentadorias especiais. Então, como é que é hoje? O trabalhador exposto às condições prejudiciais à saúde pode se aposentar com 15, 20 ou 25 anos de contribuição especial, de acordo com o nível de gravidade atribuído à sua atividade. A aposentadoria especial não é aposentadoria de político, não tem nada a ver, tá? Porque outro dia eu estava falando de aposentadoria especial e puseram uns comentários. O que tem a ver você ficar falando de político? Primeiro, que tem gente que pede para que seja dito sobre os políticos, como é que ficou, como é que é. Primeiro, que tem muita gente que pede. Segundo, que não tem nada a ver. A aposentadoria especial com a aposentadoria do pessoal, dos políticos, não tem nada a ver, dos senadores, não tem nada a ver, tá? Uma coisa é diferente da outra. Então, atenção quanto a isso. Eu estou falando de quem está sujeito, que está exposto, né, está correndo risco de ficar doente, está exposto a agentes de insalubridade ou periculosidade. Então, é disso que eu estou falando, tá? E não tem a idade mínima. Essa aposentadoria especial, ela é integral. 100% da média salarial calculada com as 80% maiores contribuições. Como é que vai ficar? Essa aposentadoria especial vai passar a ter um redutor.
o cálculo será igual ao previsto para as outras aposentadorias após a reforma. 60% da média, de 100% dos salários, né, da média seca, mais, então vai ser 60% da média seca de 7,94 até hoje, mais 2% para cada ano, além de 20 anos de contribuição. Então, vai ter a idade mínima para se aposentar, que vai variar conforme o nível de insalubridade. Então, o tempo especial exigido para se aposentar, de 15 anos, a pessoa vai ter que ter 55 anos de idade. 20 anos de tempo de contribuição, 58 anos de idade. 25 anos de tempo de contribuição, 60 anos de idade. Trabalhadores poderão se aposentar antes da idade mínima, quando a soma da idade com tempo de contribuição for 66 pontos para atividade que exijam 15 anos de efetiva exposição, 76 pontos para atividades que exijam 20 anos de efetiva exposição ou 86 pontos para atividades que exijam 25 anos de efetiva exposição. Essa pontuação exigida, ela não vai mais aumentar, vai ficar nisso, tá? Porque a regra 8696, ela vai, por exemplo, que é uma alça de acesso para você chegar na aposentadoria, ela vai subindo até chegar nos 100 pontos para mulheres e 105 pontos para os homens. E essa regra, abrindo um parênteses, mudando um pouco de assunto, a regra 8696, ela deixa de existir como uma maneira de você obter a aposentadoria integral, tá? Então, essa regra, quem não atingiu, acabou, morreu, não tem mais aposentadoria integral. Ela é só uma alça de acesso para você chegar à sua aposentadoria. Ela é uma das regras de transição para quem tem atividade normal. Agora a gente está falando da atividade insalubre e tudo mais. Então, como é que fica a conversão do tempo especial? Hoje, quando o trabalhador não completa todo o tempo exigido para aposentadoria especial, ele pode converter esse período para antecipar a aposentadoria por tempo de contribuição. Para atividades que exigem 25 anos de tempo especial, por exemplo, cada ano insalubre conta como 1,2 para a mulher e como 1,4 para o homem. Como é que fica? Períodos trabalhados depois do início da reforma não poderão mais ser convertidos e deixarão de garantir um bônus na contagem. Então, ou seja, né, até a entrada em vigor da reforma, você conta aquele período especial. Você pode converter. Passou a reforma, não converte mais, você vai contar aquele período especial como comum, tá? Não tem mais essa contagem de especial. Você não transforma mais. Bom, o Senado concluiu a votação da reforma da Previdência na quarta-feira, né, dia 23, após a apreciação e aprovação do destaque sobre a aposentadoria especial. Então, as novas regras começarão a valer assim que ocorrer a promulgação e a publicação da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição. Então, aprovada após 8 meses, a reforma altera regras de benefícios de mais de 72 milhões de pessoas, entre trabalhadores do INSS e servidores federais. Então, na quarta-feira, dia 23, quando comemorou a aprovação da reforma, o presidente interino, Hamilton Mourão, disse que agora o governo deve focar as reformas administrativa e tributária. Então, o governo ainda não enviou para o Congresso suas propostas nas duas áreas consideradas prioritárias. Na Câmara, um projeto de reforma tributária de iniciativa dos deputados avança em comissão especial sem articulação do governo. E o ministro Paulo Guedes vem afirmando que a proposta de reforma tributária está em fase final. Então, a demora para o envio vem gerando insatisfação em deputados que convergem na área econômica. Mourão disse que vai considerar o resultado da votação final excelente, vitória com 60 votos a favor. Então, aquilo que era o nosso objetivo, o número 1 para buscar o equilíbrio fiscal, que era a reforma do sistema previdenciário, vai nos dar uma previsibilidade pelos próximos 10 anos em relação a esses gastos. Então, entre outros projetos que devem ser enviados está a reforma administrativa. Mas o Senado não se mostra simpático a essas mudanças impopulares. É complicado isso, porque dia a dia está mudando tudo. A reforma trabalhista, agora a reforma previdenciária, e assim, está mudando tudo. E a reforma trabalhista veio, complicou, as pessoas têm medo agora de entrar com uma ação trabalhista,
porque elas podem pagar os honorários da parte contrária e diminuiu bastante o direito. E agora a previdenciária é a mesma coisa. Você vai trabalhar mais, por mais tempo, para receber menos. Só que assim, a gente fala em reforma, tudo mais, só que a gente também esquece que a gente já teve algumas mudanças. Por quê? Porque agora a gente tem o pente fino do INSS, então o segurado deve guardar a pasta de documentos para aposentadoria. Por quê? Porque a gente tem programas de revisão de benefícios que podem acabar exigindo nova comprovação de direito no INSS. Então, ninguém discute a importância de guardar documentos, recibos, comprovantes de pagamentos, pedidos e outros procedimentos do cotidiano. Agora, no caso dos trabalhadores, a concessão do benefício como aposentadoria pode dar a ideia de que o assunto está encerrado, mas não é bem assim. Por quê? Uma lei aprovada nesse ano criou um pente fino administrativo de aposentadorias e pensões, além de prorrogar o programa de reavaliação de direito a benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então, o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, vem selecionando benefícios considerados suspeitos de fraude ou irregularidade. Então, avisados, os segurados ganham um prazo para apresentar a defesa e comprovar o direito ao benefício. E quem tiver se desfeito da papelada, da vida, do trabalho, vai ter dor de cabeça para regularizar a situação. Então, se o segurado for chamado, o primeiro passo é entender que o INSS alega estar irregular na concessão ou no cálculo do benefício. Então, em geral, os papéis mais importantes são os documentos que basearam a concessão da aposentadoria, como a carteira de trabalho, os olerites, os carnês de recolhimento. Então, se juntou uma ação trabalhista, é importante ter essa cópia dessa ação trabalhista. Esse cuidado deve ser aplicado também à inclusão de outros períodos, como tempo especial, atividade rural. Então, não tem um prazo específico para manter a pastinha do INSS. 10 anos depois de aposentado é um prazo razoável. Eu, por outro lado, guardaria mais. Guardaria por, no mínimo, uns 15 anos. Aliás, eu não jogo nada fora, então eu guardaria mais uns 20 anos ao todo. Para quê? Para ter certeza que não vai ter perigo, porque mudou a lei, agora são 10 anos, antes não tinha, era só com fraude, agora irregularidades também eles te chamam para conversar, para você apresentar provas de que você realmente recebe essa aposentadoria, que você teve direito, que você tem os papéis. Então, assim, é complicado. Agora, esses 10 anos é chamado de prazo decadencial. Depois que a concessão do benefício completa 10 anos, o segurado não pode mais contestá-lo. E o INSS também se aplica, ele não pode revisar benefícios concedidos há mais de 10 anos. E para o cancelamento, o INSS só pode fazer isso se comprovar que houve fraude ou má-fé. Agora, você fez, de repente, a sua aposentadoria com alguém que teve problema na justiça, ou que teve problema, que fraudou vários benefícios, pronto, o seu já tá no meio. Eles vão te chamar para verificar, porque já que aquela pessoa é suspeita, eles já vão analisar todos os benefícios daquela pessoa. Então, é bom você manter tudo que foi usado na concessão do benefício. Então, a regra geral para evitar dor de cabeça resume-se por guardar tudo relacionado à concessão. Para uma convocação de benefício por incapacidade, você tem que levar laudos médicos e exames. Se é uma pensão por morte, o INSS vai questionar a união estável. Você vai ter que comprovar conta conjunta, por exemplo, prova de mesmo domicílio. Então, tem muita gente que, quando é chamado para fazer a reavaliação de benefício por incapacidade, tem segurado que ele pede para ser cortado o benefício, sabe? Ele chega com um exame de 20 anos, de 10 anos atrás. Poxa, se você está doente, se você não está mais trabalhando, você tem obrigatoriamente que passar por um tratamento médico. Então, é importante você levar os remédios que você está tomando, a documentação, os exames, os laudos médicos, o que você tem, quanto tempo você vai permanecer com a incapacidade. Então, é importante você fazer toda essa movimentação para você saber, para você ter isso, porque às vezes o próprio
segurado do INSS, o perito já está querendo cancelar o seu benefício. E ainda você vai com um documento antigo, com um exame de mais de 10 anos, você está pedindo para cancelar. Então, o que você faz? Você recebe um benefício por incapacidade, não espera o INSS te chamar. Vai no médico, pede um laudo atualizado, ou o INSS chegou a cartinha, você não precisa ligar correndo. Sabe, vai se informar, vê o que você precisa levar, tá lá o prazo, acho que você tem 5 dias para ligar. Então, ligue no último dia, porque a perícia está muito rápida. E esse tipo de perícia de revisão de benefício, ela é muito rápida, então você não precisa ligar correndo, vai com calma. Liga, faça exames, leve laudos atualizados que comprovem que você continua doente, que você não pode retornar ao mercado de trabalho. Só esse ano, para vocês terem uma ideia, 254 mil benefícios foram cancelados ou bloqueados, sem contar os por incapacidade. 336 milhões de economia mensal. 4,37 bilhões foi a economia em um ano. Só em São Paulo, 12.095 benefícios foram cancelados. Aposentadoria, pensão por morte, LOAS. 44.357 benefícios suspensos. 236 milhões é a economia estimada. Então, o que mais levou ao cancelamento de benefícios até agora? Pagamento irregular do LOAS, pagamento de benefícios a pessoas que já morreram, pagamento de LOAS a pessoas com renda familiar maior do que previsto em lei. A gente viu há pouco tempo, aparecendo na televisão, pessoas que moravam nos Estados Unidos recebendo LOAS. Quer dizer, LOAS é para aquela pessoa que tem, assim, ela é miserável, tá? Não é nem pobre, é miserável. Então, o LOAS só deve ser pago a quem é miserável. A pessoa mora nos Estados Unidos, numa baita mansão e recebendo LOAS, quer dizer, absurdo isso. Então, essa pessoa, o que vai ser? Ela vai ser processada, ela vai ter que devolver tudo com juros, multa, correção e ainda provavelmente responder uma ação. Vai responder uma ação na Polícia Federal, vai chamar e depois ela vai responder uma ação criminal federal. Por quê? O INSS é uma autarquia da União, então essa pessoa vai ser criminalmente punida na esfera federal, tá? Bom, o que vem sendo feito? O INSS diz que a equipe do Pente Fino também vai atuar para reduzir a fila. Ainda não começou porque a fila está horrorosa. Quem entra com pedido de aposentadoria, tem gente esperando aí 1 ano para sair. De 6 meses a 1 ano. É muita coisa. Então, os efeitos ainda não apareceram. Os técnicos e analistas que se inscreveram no programa estão recebendo R$ 57,50 por processo concluído. E, além disso, a equipe de 100 servidores está trabalhando em casa na checagem dos benefícios. Então, ou seja, a ideia é cancelar, é cortar e o segurado que corra atrás, que prove que foi feito indevidamente, que ele não merecia. Então, gente, tome cuidado, guarde os papéis. No caso você ainda não é aposentado, faça um planejamento para que você não seja prejudicado, porque isso é importante, a gente está tendo muitas mudanças, todo cuidado é pouco para não se prejudicar. Essas e outras dicas você acompanha aqui no Leis do Sucesso. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.